Bom dia, meus queridos. Aleluia. Graça e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que dia maravilhoso. Glória a Deus. Deus tem nos preparado um dia da qual eu e você, meu querido, minha querida, servo e servo de Deus, podemos hoje louvar, engrandecer, ser grato a Deus pelo ar que nós respiramos. Sim, Deus sabe de tudo. Deus é soberano. Nada escapa da mão poderosa do Senhor. O agir de Deus é lindo, é maravilhoso. Deus está cuidando dos mínimos detalhes, tudo que diz respeito a você. Sim, tudo que diz respeito a você, a mim, a nós, como igreja, Ele está à frente, Ele está à esquerda, à direita, Ele está na retaguarda. Ele é o Deus do qual eu sempre falo, Ele é o Deus soberano, Ele é o Deus todo-poderoso. Por isso eu louvo a Deus, toda a glória, toda a honra, todo o poder, toda a majestade ao Deus que é descrito em Hebreus capítulo 13, verso 8, ao nosso Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu digo amém, aleluia, glória a Deus. Muito feliz, muito contente que aprove a Deus nos dá o direito de mais um dia de vida. E eu quero já te lembrar, antes da gente mergulhar nesse café maravilhoso, que este café não é outra coisa, é uma palavra revestida com poder celestial. Queridos, graças a Deus, nós temos hoje o nosso café com Deus. Se assim Deus permitir, amanhã também teremos o nosso café com Deus, é de domingo a domingo. À tarde eu vou entrar a partir das 18h30, já com o culto célula familiar com a minha família e com alguns que fazem parte da minha família que estará conosco, ok? Mas também eu quero te lembrar que eu vou celebrar como igreja do Senhor Jesus a ceia em memória de ti. Partiremos o pão. Poxa vida. Então eu vou estar com a minha família. Minha família serve a Deus, com meus pais, com as minhas irmãs, como alguns já viram, já estão vendo aí. Vou transmitir, mas eu senti no meu coração de te convidar. Sim, você pode participar do culto online com a gente e também cear conosco. Aí é com você, você precisa ter os elementos da ceia. Querido, os elementos da ceia está descrito lá em Mateus 26, verso 26, você vai achar lá, viu? Você vai achar os elementos. Quais são? O pão e o suco de uva. Você tendo o pão e o suco de uva, no momento que eu orar, apresentar a Deus, como a Bíblia nos ensina, está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 11, tá? Verso 23 a seguir, tá? Você vai conosco, como igreja, gente, entenda, é como igreja. Eu louvo a Deus que como igreja a gente se liberta desse negócio chamado placa de igreja. O ministério é de Deus para Deus. Deus me deu a sua igreja com o ministério que é dele. Então, quando a gente fala o ministério está sobre a vida daquela pessoa da qual Deus chamou como um apóstolo, chamou como um evangelista, chamou como um pastor, chamou como um mestre e chamou como um profeta. Então, esses 5 ministérios é bíblico. Ainda há uma certa confusão, de vez em quando Deus toca no meu coração, eu vou explicando, vou falando, vou comentando. Aqui no nosso país chamado Brasil, de muitos anos e muitos anos, a gente sempre ouviu falar de um evangelista ou missionário, pouco se ouvia falar de bispo, mas muito mesmo de pastor. E quem vem, como eu nasci, fui criado na Assembleia de Deus, é pastor e presbítero. Até os presbíteros, que são pastores locais, nomeados para exercer uma função pastoral, porque ainda não é ministro ordenado, para quem não sabe, deveria ser presbítero dirigente fulano.
né? Mas acabam todo mundo chamando o próprio presbítero de pastor, para você ver. Mas quando você senta um pouquinho, por isso que eu amo quando a gente senta um pouco, a gente aprende, ok? Bom, em suma é isso. Amanhã, se o Senhor nos permitir, a partir das 18h30, todos estão convidados. Nós vamos fazer o culto online, teremos louvor, teremos palavra, teremos oração, teremos a ceia. Na ceia você precisa ter aí os elementos que eu falei, pão e suco de uva. E recomendo a você, querido, eu vou deixar o endereço, sempre eu deixo o endereço para que você possa também colocar no seu story uma foto que você tire junto com a sua família, ceando junto conosco. E depois você compartilhe no próprio link que eu vou deixar através desse canal aí, tá? Vou deixar um link para que você possa participar. Você é nosso convidado, porque você é a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então tá aí o recado dado, ok? Querido, hoje eu quero falar sobre algo lindo da parte de Deus. Eu quero falar com você, servo de Deus, pessoa de Deus. O extraordinário pertence a Ele, Deus. Glória a Deus. Nós, como igreja, só precisamos ouvir a sua voz e obedecer. E aí, eu te chamo a atenção, porque Deus vai começar a falar conosco através da palavra. E esse é o objetivo do Café com Deus e também à tarde quando eu falo, você sabia? Pois bem, olha que coisa interessante. No livro do Êxodo, vai lá no livro do Êxodo, capítulo 4, no verso 2, diz o seguinte: e o Senhor disse-lhe, está falando com Moisés, e o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? Ele faz uma pergunta. E ele disse, Moisés responde, uma vara. Gente, a pergunta é, que é isso na sua mão? E ele disse, uma vara, ou em outras versões, um bordão. Muitas vezes, meus queridos, durante a caminhada, sua, minha, nossa caminhada, nós não valorizamos o que temos em nossas mãos. Pega essa. Esperamos grandes coisas, acontecimentos extraordinários e não olhamos para o que podemos oferecer. A história de Moisés tem muito a me ensinar, a te ensinar, a nos ensinar. O homem que mudou o destino, de uma nação, usando o seu cajado, a sua fé e a sua obediência ao grande Deus, o Eu Sou, o El Shaddai, o Iavé. Nossa, aleluia, glória a Deus. Esse Deus é um Deus todo-poderoso. E o que eu já começo a lhe chamar a atenção, como igreja, baseado no capítulo 17 do Evangelho de João, o que está precisando e que está para acontecer no país chamado Brasil é a unidade da Igreja de Cristo. Quando nós amanhã, por exemplo, que tem uma proclamação, né, está sendo aí convocado, está melhor usar esse termo, né, a uma convocação para oração, consagração e jejum, a igreja, ela se tornará junto com Cristo, baseado em João capítulo 17. Nesse momento, imagina, a pergunta é, o que você tem na sua mão? E Moisés foi claro, eu tenho uma vara. Gente, a história de Moisés nos ensina muito, muito mesmo, porque este homem, ele de fato mudou o destino de uma nação usando o seu cajado. Querido, pense comigo, Moisés estava tranquilo, apacentando o rebanho do seu sogro, segundo o texto, o que nos traz como correlato, como narração. Ele estava tranquilo, apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro. Quando o anjo do Senhor, quem que apareceu? O anjo do Senhor.
o anjo do Senhor apareceu em uma chama de fogo, no meio de uma sarça que não se consumia. E chamou a atenção dele. Poxa, não consome, e aquela chama, coisa linda, né? Oh, glória a Deus! Aí, o próprio Deus vai revelar algo. Por quê? O clamor dos filhos de Israel. Ó, o clamor. Acontecer algo extraordinário. E eu venho esses dias, o Espírito Santo sempre coloca essa palavra, eu lanço. Está para acontecer algo extraordinário. Olha bem, o próprio Deus revela o clamor dos filhos de Israel, o que está para acontecer amanhã. Eu como igreja, você como igreja, nós como igreja, clamando, orando, dando um basta em toda essa situação, não só no Brasil, mas isso vai refletir no globo terrestre. Eu creio, não sei você, mas eu creio. O poder da oração tem um efeito maravilhoso. E eu amo o texto quando diz que quando a igreja orou, moveu-se o lugar. Olha bem a palavra profética. O clamor dos filhos de Israel, gente, sabe, que estava sendo escravizado no Egito, chegou aos ouvidos do Senhor. Então, Deus de Israel levantou Moisés para ir até Faraó e pedir pela libertação dos hebreus que estava sob o jugo naquela terra. Deixa o meu povo ir. Aleluia! Lembrei até do louvor. Moisés, por exemplo, temeu que os egípcios não dessem ouvidos. Então o Senhor lhe disse: o que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. Então Deus ordena que Moisés jogue esta vara no chão. E ele, ou ela, melhor dizendo, porque no caso aqui é a vara, e se fosse no caso em outra tradução bordão, seria: e ele se transforma em uma serpente. Mais uma vez, o Senhor ordena que ele pegue a serpente pelo rabo, e ela se torna em uma vara. O cajado aqui, preste bem atenção na liberação desta palavra, rema, para a sua vida, para a minha, para a nossa vida, como igreja do Senhor, porque está para acontecer, repito, algo extraordinário. O cajado, ele é símbolo de autoridade, de fé, de coragem, de identidade, de unção, de proteção, de obediência. Aleluia! Se você entende isso, querido, tá na hora de você assumir o que você tem na mão. O que nós temos na mão é a autoridade, sabe? Fé, a ousadia que vem através do doce Espírito Santo de Deus, aleluia. A identidade que só Deus pode, e Ele assim o fez, te marcando como escolhido, como escolhida de Deus. Sim, a unção que vem do Senhor dos Exércitos, essa unção que só Ele pode, olha bem, derramar sobre você, sobre mim, sobre a nossa família, sobre todos os escolhidos de Deus nessa terra. E digo mais, é Ele que te protege, é Ele que me protege, é Ele, o nosso Deus, o eu sou, que está nos protegendo. Ah, querido, o cajado aqui passou a ser um bastão de comando. Você consegue entender isso? Você consegue ter essa compreensão? Querido, eu vou dizer mais a você. Deus não precisa do nosso extraordinário. Vou repetir. Deus não precisa do nosso extraordinário. Você consegue ter essa compreensão do que Deus está falando conosco nesta manhã? Do que Deus está trazendo como revelação da palavra rema, que só Ele pode, e Ele sim está fazendo, e eu glorifico a Deus. Deus não precisa do nosso extraordinário.
Ele é o extraordinário. Aleluia! Glória a Deus. Por isso eu já lhe peço, querido, compartilhe. Cria aí sua sala de vídeo, porque Deus tem uma palavra poderosa nesta manhã para você e para mim, para a glória de Deus. Gente, com aquele simples cajado, repito, com aquele simples cajado, uma vara. Pensa nisso, gente, coisa linda, como esse Deus é lindo, maravilhoso. Louva o Senhor por toda a sua graça, pela proteção, pelos escapes, pelo milagre, pela cura, por tudo que Ele há de fazer e já está fazendo para a glória do seu santo nome. Eu digo glória a Deus. Com aquele simples cajado, o poder de Deus se manifestou entre os egípcios, e que reconheceram a grandeza do Deus de Israel. Gente, as pragas enviadas ao Egito, como que é? Você não estava lembrando disso? Sim, as pragas enviadas, 10. Sim, e aonde a gente tem o entendimento que Deus destronou 10 principados que era venerado, adorado por todo o Egito. E infelizmente tenho que dizer, até o próprio povo de Israel, cativo e escravo, 430 anos, também começaram a se prostrar, a venerar e adorar esses deuses falsos. Por isso que Deus, Ele é o extraordinário. Como? O que você tem na sua mão? O que é que você tem na sua mão? Deus está te perguntando, querido servo de Deus. Gente, olha, com aquele simples cajado, gente, eu fico impactado. É uma palavra linda da parte de Deus. O poder de Deus se manifestou entre os egípcios, que reconheceram a grandeza do Deus de Israel. As pragas enviadas ao Egito, os mágicos, né? Os feiticeiros, sim, sabe, de Faraó, envergonhados. E a abertura do mar, meu Deus do céu, e a abertura do mar vermelho. E lá faz a pergunta, poxa vida, lá vem Faraó, todo o povo parado, aquela nação, e à frente o mar vermelho. E novamente Deus vai fazer a pergunta para ele, e ele responde, e ele fala o seguinte: diga ao povo que marche. Aleluia! Diga ao povo que marche. E quando Deus orienta, por isso que eu estou dizendo, o segredo está na palavra. Aqui tem segredos que Deus revela para aqueles que têm fé, para aqueles que oram, para aqueles que clamam, para aqueles que o adoram, aqueles que realmente têm um coração voltado, sabe, a obedecer a palavra, o comando da palavra de Deus. Oh, glória a Deus! Você consegue entender isso? Você consegue entender o que Deus está falando? O que Deus está transmitindo para mim, para você hoje? Ele parado, Ele tem na sua mão a autoridade, tocando nas águas. O que aconteceu? Meu papai, aleluia! O mar se abriu, houve escape. A mesma coisa, gente, está para acontecer com todos aqueles que entendem, compreendem a autoridade que a igreja tem nessa terra. Eu estou aqui já imaginando como será se assim Deus nos permitir, porque eu sempre falo isso, porque se Ele voltar, Maranata, hora vem Senhor Jesus, amém. Mas se Ele permitir o dia de amanhã, que ainda nós não estamos vivendo, e esta igreja se levanta em jejum, em oração, em adoração, numa guerra espiritual, oh glória a Deus, separe para pensar o que vai acontecer neste mundo espiritual, destronando todas as autoridades que lutam contra a alegria, que lutam contra a posse de cada um de vocês que são escolhidos. Sim, porque a Bíblia revela isso em Efésios capítulo 6, verso 10 a seguir. Sim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a Bíblia é clara que a nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os demônios dominadores, os demônios que agem na região celestial do mal. A igreja tem que entender isso. A igreja tem que compreender isso.
Quando a igreja tem esse entendimento, o seu dobrar de joelhos, o seu levantar de mãos, oh, glória a Deus, querido, a batalha está ganha, porque nós entendemos quem é que na verdade está à frente da igreja e nunca saiu. Sempre Jesus esteve à frente da sua igreja. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o dono da igreja. Ele é o nosso noivo. Ele é o nosso general. Oh, glória a Deus! Hoje eu sofejando um louvor antigo. Quer dizer, quando você louva, nada fica antigo, porque tudo se renova a cada manhã. Oh, mas a cruz não conseguiu vencer o autor da vida. Glória a Deus. Esse louvor chama-se Entre Nós Outra Vez. Ele está vivo, ele ressuscitou. Tudo isso vem ao meu coração porque eu estou sempre ligado com meus pensamentos, sabe, na palavra, nas coisas celestiais. Se eu tenho que pensar, se você tem que pensar, pensai nas coisas do alto. Eu digo amém. Não sei você, mas eu digo amém. Eu glorifico a Deus. Aleluia. Um simples cajado. Oh, meu Deus. Olha o que Deus nos ensina aqui. Lá, a Bíblia fala ainda, entre tantos outros milagres, gente. Um simples cajado, por si só, não poderia fazer nada disso. Nós agimos muitas vezes como Moisés, sabe? Muitas vezes como ele. Não, Senhor, eu não serei o ouvido, eu não sei falar. O que eu posso fazer por este povo? O que eu posso fazer por esta nação? O que eu posso fazer por este país tão maravilhoso chamado Brasil? O que eu posso fazer por este povo que está acamado, está doente, está moribundo, está enfermo? O que eu posso fazer por outras nações da qual a gente vem há um tempo ouvindo, morreu tanto foi enterrado, tantos no caixão cremado, pessoas e famílias que não pode nem se despedir? O que eu posso fazer por este povo? E Deus te pergunta, o que você tem na sua mão? Oh, palavra linda, glória a Deus. E como a nossa irmã, minha irmã, até melhor corrigindo, né, minha mana, professora e mestre da palavra, está dizendo, só o Senhor é Deus. E até a bispa já se manifesta aqui, aleluia, glória a Deus. É o que eu sempre falo para cada um de vocês, não basta só olhar, não basta só ouvir. Se manifeste, glorifique a Deus, louve a Deus, porque Deus hoje libera uma palavra de destino para você, de destino para mim, porque Deus assim fez com este homem chamado Moisés, escolhendo ele, e ele mudou o destino de uma nação. Como? Um simples cajado. Não, mas um simples cajado, gente, por si só não poderia fazer nada disso. Sim! Porque aqui Deus está ensinando algo para mim e para você. O que eu posso fazer, olha, por este povo. E Deus, querido, em sua grandeza, majestade, nos ensina que o extraordinário pertence a Ele. Aleluia, glória a Deus. Nós só precisamos, eu e você como igreja, aprenda, por favor. Abra o teu coração, deixa Deus falar com você. Nós só precisamos ouvir a sua voz e obedecer. A pergunta é, já que esse nosso Deus, ele é o Deus, sabe, extraordinário, o que você tem, meu querido, na sua mão? Nós olhamos para o nosso interior e achamos muitas vezes que não temos nada de bom para, oferecer a esse Deus lindo. Moisés também se viu desta forma, se viu assim, meu querido. Mas o Senhor te pergunta, o que você tem nas suas mãos? Gente, não espere pelo grandioso. Olhe para o simples que você tem hoje. Opa! Não é ontem? Não é amanhã? Não, querido, é o hoje. É hoje que Deus está falando comigo, com você. A palavra é para mim, para você no dia de hoje.
Olhe para o simples que você tem hoje. Diga sim à missão que Deus tem confiado em suas mãos. Ele sabe, meu querido, Ele sabe o que você tem nas mãos. Ele sabe de todas as coisas. Esse Deus que você, eu, nós como igreja, discípulos do Senhor Jesus, servimos, é o Deus que Ele conhece o oculto, que Ele conhece o que está nas trevas, que conhece o que está na luz. Ele conhece, sabe tudo ao seu, ao meu, ao nosso respeito. Antes de você pensar, antes de você se levantar, antes de você dizer qualquer coisa, Ele já sabia e Ele já sabe. Esse é o Deus do qual nós sempre devemos glorificar, louvar e bendizer o Senhor. Eita Deus! Aí eu tenho que pegar as palavras da minha mana, professora e mestre na palavra, irmã Rosenilce. Só o Senhor é Deus. Aleluia! Um pouco em Deus. Como é que é? Ah, não é muito? Não, querido. Eu vou repetir para você. Para você, essa palavra é para você. Um pouco em Deus. Um pouco em Deus. Transforma. Esse Deus transforma. Ele vai transformar. Um pouco em Deus se transforma em abundância. Você consegue compreender isso? Um pouco em Deus se transforma em abundância. Ofereça a Deus o seu bordão. Ofereça a Deus o que você tem nas suas mãos. Ofereça a Deus e dependa dele em qualquer situação. A providência desse Deus poderoso vem dele. A resposta virá de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu, você, como igreja, andamos de acordo, olha o café com Deus, de acordo com a vontade do Senhor, olha a palavra do Senhor. Quando andamos de acordo com a vontade do Senhor, Ele, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para fazer milagre, sinais, prodígios e maravilhas. Usando o quê? Usando o quê, gente? O que você tem na mão? Usando o quê? Porque aqui a Bíblia está dizendo o quê? Cajado. Usando apenas o cajado. Usando o que você é. Usando o que eu sou. Usando o que nós somos como igreja. Só precisamos ouvir o que Ele diz através da sua palavra. O próprio Espírito Santo diz à sua igreja. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Só precisamos ouvir, porque Ele quer, Ele vai, se assim for a vontade dEle, usar todos os seus escolhidos nessa terra, neste globo, neste país chamado Brasil. Amanhã subirá o incenso, cheiro suave, de clamor, de oração, de adoração, porque o Brasil para adorar, para jejuar, está em consagração, buscando em Deus a resposta para dar aí um checkmate em toda essa situação. Oxalá que Deus alcance a todos os enfermos. Oxalá que Deus alcance aqueles que estão realmente nas últimas, vindo ali tocar neste corpo, tocar em cada vida, trazendo cura e libertação. Que Deus venha agir em todas as esferas de autoridade deste país chamado Brasil. Entenda isso, que Deus venha quebrar todo mover, tudo que está acontecendo no mundo espiritual, porque eu quero te chamar a atenção. Nós somos igreja. O prédio, o salão, a catedral, sim, sabe? Tudo isso está fechado. E a igreja, os céus, as portas do céu está aberta, porque Deus está dizendo: estou pronto para te ouvir. E o que você tem na sua mão? Meu Deus do céu, repito, que eu venho falando sempre alguns dias a vai. Está para acontecer algo extraordinário. Fique atento. Deus quer falar, Deus está falando e Deus está dizendo: ei, um pouco em Deus, querido, se transforma em abundância. E o que você é, aleluia, o que você tem, o que nós somos, Deus vai usar para a glória dele. Amém? Olha o meu
abraço, aleluia. Um beijo no seu coração. Que o Senhor te abençoe. Eu e a Bispa Noemi, nós desejamos a você e a sua família um dia de vitória, de conquista, de muitas respostas de Deus. Nós desejamos a você, como igreja do Senhor, que você venha sim, estar no lugar certo, na hora certa. Ei, porque a sarça, a presença de Deus, aleluia, eu sinto ela, eu sei que ela está aí. Basta você dizer o que Deus quer ouvir de você. Amém, querido? À tarde, se Deus permitir, depois das 15 horas eu dou um toque, eu volto com a live Você Sabia? E amanhã já expliquei, não vai me esquecer. Nós teremos o culto, sabe, familiar com a minha família, estão se reunindo comigo, vamos celebrar, teremos a ceia, se prepare, participe conosco, tenha lá o seu pão, tenha lá o seu suco de uva, vem cear, o mestre nos chama, aleluia, vem conosco, participe conosco, registre uma foto, poste no seu story do Facebook e compartilhe também, tá, no nosso link que eu vou deixar para cada um de vocês, dizendo, olha, estivemos junto como igreja, participamos, amém? Em memória de ti, partiremos o pão. Oh, glória a Deus. Shalom, bom dia, fique com Deus.